Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar a nossa reunião. Hoje nós temos o Washington que fará a palestra sobre o Livro dos Espíritos e todos nós aqui para ouvirmos, analisarmos, para refletirmos. Tudo aquilo que eu costumo falar para vocês assim que a gente inicia a reunião, para que a gente realmente consiga aprender a doutrina espírita. Eu tenho até, a gente comenta aqui, quando todos não são novos no centro, não novos de idade cronológica que todos vocês são, mas quando as pessoas são novinhas aqui, é que a gente corre o risco de ninguém ter o Livro dos Espíritos. Mas quando a gente pergunta, todos têm, vamos sortear, bom, quem não tem? Normalmente todo mundo tem, porque a gente vai pegando essa conscientização de que nós devemos nos interessar em ler isso aqui, em buscar aqui algumas informações. Quando acontece uma coisa qualquer na sociedade, em qualquer lugar, que chama a atenção da gente, a gente vem aqui procurar, vai lá no índice, vê onde é que trata mais ou menos desse assunto. Aí você vai lá, tal, aí você lê na hora, você lê no clima do que está acontecendo lá fora, você tem uma informação aqui. Aí você começa a avaliar como realmente a doutrina espírita é importante, como tem conteúdo, como é atual, como satisfaz em todos os setores das nossas exigências de encarnados. A doutrina espírita satisfaz. É muito interessante, muito interessante. Hoje eu estava vendo alguma coisa, um trabalho sobre um filósofo americano chamado Sam Harris. Sam Harris, ele bate muito nas religiões, e ele diz que a praga do mundo são as religiões. Diz que religião é pior que política, pior que droga. Religião implanta fé, mas ele não conhece a religião espírita, que é completamente diferente. Por isso Kardec até disse que espiritismo não era religião, que era para separar realmente do que está aí com o nome de religião, que atrapalharam o entendimento de Deus, o entendimento das coisas do universo, foram totalmente atrapalhados pelas religiões. E Sam Harris diz isso, são fundamentadas só em mentiras, exceto e outras, as verdades que sustentam pela fé, e uma fé que não pode ser contestada. Justamente o que ele prega não é nada contra a doutrina espírita. A doutrina espírita não se enquadra no que os filósofos e os cientistas falam a respeito do que faz a religião de mal para a humanidade. O espiritismo não se enquadra porque o espiritismo está acima de tudo. Universaliza a fé, universaliza a salvação, universaliza a ação do homem no bem, na caridade, na fraternidade. O espiritismo está completamente inabalável e inatingível por essas críticas desses grandes filósofos, desses grandes pesquisadores, como o Michel Onfray também, um francês, que são todos eles best-sellers no mundo. O livro do Sam Harris, esse que fala que a religião é uma praga na humanidade, que atrapalha a humanidade, porque ele diz o seguinte: quando a fé domina um povo dominado pela fé, é mais trágico do que um grande terremoto, do que uma grande destruição, porque a fé, ela fecha a cabeça das pessoas e fanatiza os homens. Isso João Paulo II falou agora, no último papado, penúltimo papa aí, falou isso claramente, numa alusão à fé raciocinada, que é o que o espiritismo ensina. Então o espiritismo veio resgatar Deus, resgatar a fé, resgatar o evolucionismo. O espiritismo veio fazer isso. E sem excluir ninguém nem nada. Todos estaremos um dia salvos da nossa ignorância e com o conhecimento pleno que nós devemos adquirir na vida. Para isso que nós estamos aqui. Então, nos ajuda muito a doutrina espírita. Vamos acompanhar a palestra, prestar bastante atenção, que com certeza nós vamos levar bastante proveito da noite de hoje. Vamos fazer a nossa prece e passar a palavra para o Washington. Queridos irmãos, amigos da espiritualidade maior, Jesus, nosso mestre, grande missionário, que nos deixou as regras do bem, da fraternidade, da solidariedade, da caridade, como alavanca indispensável para o nosso progresso e a nossa evolução. Mais uma vez aqui estamos reunidos em nome de Deus para ouvirmos e analisarmos os ensinamentos da doutrina espírita, que nos tornarão mais seguros, mais fortes, mais esclarecidos, para que nós possamos enfrentar a vida e os seus aparentes problemas, porque na realidade os problemas da vida são as lições e as provas porque estamos necessitando passar para alcançarmos degraus mais altos
nessa jornada evolutiva. Muito obrigado em nome de todos vocês, bons amigos que aqui estão. Continue nos assistindo, nos instruindo e que em nome de Deus nós possamos iniciar a reunião de hoje. Que assim seja. E com vocês, o Washington Rodrigues. Boa noite a todos. Que possamos nessa noite de hoje estudar com reflexão, com entendimento e compreensão. E aproveitarmos o calor que se faz para podermos refrescar a nossa mente com esses ensinamentos que a doutrina espírita vem nos ilustrar. E o nosso tema de hoje, a abordagem de hoje, vai ser no Livro dos Espíritos. Vai ser na questão 919. E essa semana eu pensei em falar sobre o Livro dos Espíritos porque eu ganhei um livro dos Espíritos de uma amiga minha, uma amiga que me deu um livro. E surgiu também um assunto nessa semana, em um dos nossos estudos, sobre o conhecimento de si. Então, pensei, esse é um tema interessante de a gente fazer uma abordagem. E essa questão 919, no Livro dos Espíritos, é assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhecer-te a ti mesmo. E esse conhecer a ti mesmo. E depois da 919, tem a 919A, que aí esse sábio, Santo Agostinho, diz: a cada noite, ao deitar, refletir sobre o que fizemos durante o dia, refletir sobre o que fizemos, se foi algo que nos deixa triste, constrangido, e assim ele vai desenvolvendo esse conhecer a ti mesmo. Mas hoje, vamos ver um entendimento sobre esse conhecer a ti mesmo, que é uma parte estrutural e fundamental para que possamos realmente conhecer a nós mesmos, para termos argumentos, ferramentas, instrumentos para poder não só conhecer a nós mesmos, mas sabermos o nível de entendimento, de compreensão, o nível de esforço e de vontade que deva ser implantado para poder esse conhecimento a si mesmo ser eficaz, andar, ter ação, ter proveito. E vamos abordar o caminho do conhecimento. O caminho do conhecimento é importantíssimo, porque todos nós estamos num processo de progresso, de evolução. Quando falamos, nós nascemos simples e ignorantes, e é uma realidade, e a partir desse momento nós começamos a desenvolver, a progredir. O conhecimento é fundamental. A princípio nós temos muito instinto presente em nossa existência, mas à medida do nosso caminhar, da nossa evolução, o instinto vai perdendo espaço para a razão, para o entendimento, para a compreensão, para as escolhas, para as decisões, para as reflexões que fazemos. E isso já é um processo de crescimento. E de um crescimento que, como sabemos, todo crescimento requer de nós o quê? Uma força, um esforço. E há de convemos, entendemos que o crescimento também existe altos e baixos. Existe ressalto. E existe degrau desse conhecimento ao qual pretendemos adquirir. No momento, o nosso conhecimento, a nossa vontade de caminhar é o quê? Se sentimos fome, sede, procuramos água, procuramos alimento. Necessitamos. Outras vezes procuramos saber, entender o que é isso, como é que funciona isso, como é que é isso. Somos curiosos, assim como uma criança curiosa fica em cima, querendo saber o que o gente grande, o que o adulto está fazendo, onde está mexendo, onde está apertando. E depois ela vai e começa a apertar a sua curiosidade, ali, latente ali, a querer ver. Então nós temos esse também, essa curiosidade, esse conhecimento de buscar. Mas mais do que isso, o conhecimento da nossa identidade. Um conhecimento de quem somos. Qual é a nossa real constituição? Quais são os reais valores e qual é a real dimensão? E essa dimensão, ela só vai sendo compreendida, entendida, à medida que vamos crescendo, que vamos tendo os embates em nossa vida, em nossa existência, à medida que vamos tendo relação com o próximo e com nós mesmos, para que possamos cada vez mais melhor avaliarmos. Porque conhecer a si mesmo, não diz o sábio, é perguntar se faríamos tal atitude, tal comportamento com o próximo, se nós estivéssemos na posição dele, no lugar daquele, e para termos cada vez mais uma sintonia fina, um equilíbrio para ver esse olhar diferente, esse outro olhar, essa outra perspectiva, é necessário que tenhamos o quê? O conhecimento, o crescimento, mas um crescimento mais amplo, mais dinâmico. E a doutrina espírita, mais do que a doutrina espírita, o conhecimento espírita vem nos informar através do quê? Um aprendizado,
vem nos informar a nossa constituição, o nosso princípio. Nós somos seres espirituais tendo oportunidade de desenvolvimento em corpos materiais. Já entendemos isso. Nós somos espíritos em processo de evolução, uma evolução que não se começou do nada, mas sim um processo crescente, contínuo, dinâmico. Não só nós, seres humanos, não só nós, espíritos encarnados, e os espíritos desencarnados, como todas as criaturas, todos os seres, sejam eles no estado mineral, vegetal, animal, todos estão desenvolvendo. E isso nós sabemos, nós olhamos, observamos aí. Independente do entendimento religioso, do entendimento filosófico e científico que a doutrina traz, nós percebemos isso. Mas quando chega na nossa vez do homem, nós começamos a embaçar, a não querer entender muito esse entendimento, não sentir muito essa compreensão em nosso dia a dia, em nossa vida, em nossa forma de agir, de pensar, refletir e de lidar conosco. E de ver os reais potenciais que cada um de nós tem na vida. E também de entender que essa existência que temos, ela é temporária. Logo, ou mais tarde, chegará a ruptura. Chegará o momento em que não estaremos mais contidos neste corpo físico. Estaremos estanques desse corpo físico. Mas já sabemos, já temos uma orientação, tanto uma orientação, um entendimento filosófico, mas também científico, se formos procurar, investigar e perceber na vida, que não se acaba com o corpo, que nós continuamos a existir, já preexistíamos e continuaremos a existir. Então isso é interessante, e isso nos ajuda a ter uma convicção mais forte, mais real, mais dinâmica, com a dimensão mais aberta, não só essa dimensão do aqui, do agora, de que nós estamos num processo de desenvolvimento. E que a nossa consciência, o nosso entendimento de conhecer a si mesmo, é importantíssimo ter essa convicção de que não iremos acabar com a morte do corpo, que continuaremos. E mais do que essa consciência também, estamos tendo entendimento de que existe uma lei de progresso no universo. Um progresso que pega tanto o reino mineral, vegetal, animal, e nós também, nós, espíritos em evolução. E essa lei de progresso, ela é regida por uma harmonia, uma organização tão útil, tão necessária, tão prática, que ela visa sempre o quê? O desenvolvimento, o aprimoramento. Ela sempre se desenvolve o quê? Na manutenção do bem, na manutenção das coisas que são úteis e necessárias para a vida. Nós observamos numa fruta, numa laranja, por exemplo, a laranja tem uma sementinha. Se pegarmos essa sementinha e colocarmos na terra, e na terra foi irrigada, ter a presença do sol nela, regar, tomar cuidado com ela, tal, vai crescer, vai ser uma árvore, e essa árvore vai frutificar, vai ter outras frutas. Olha que progresso. E essa dimensão é rica. Se uma fruta, uma semente, pode florescer, se tornar em uma árvore, depois dar frutos, flores, imaginemos nós, seres inteligentes, que estamos em desenvolvimento, desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa moral, desenvolvendo o nosso olhar diante da imensidão que existe aí no universo e compreendendo que existe um Criador, uma presença maior, o quanto isso nos traz, não só de consolo, mas de compreensão, que nada está perdido, que tudo tem um fim útil e que nós fazemos parte desse contexto e temos a nossa parte a contribuir, temos a nossa missão a colaborar. Uma missão que não é como um castigo, como uma pena, como um trabalho de servidão. Não, é uma missão em que requer de nós compreensão, equilíbrio, conhecimento e educação. Porque só termos conhecimento ainda não basta tanto se não temos a educação de conhecer a nós mesmos e essa educação começamos a trabalhar o nosso ser, trabalhar as nossas atitudes, nosso comportamento, as nossas vontades e observamos o real. O que é real, o que é irreal, o que é útil e prático, o que é interessante agora, mas esse agora, como será esse agora daqui a um dia, a uma hora, daqui a meia hora? Não será legal? Opa, reflexão, pensamento, conhecimento, entendimento e educação para podermos trabalhar essa forma. Então o caminho do conhecimento é isso, ele é rico. E ele é rico por quê? Porque depende do tempo. O que é o tempo?
O tempo que são as coisas que vão acontecendo. A constante das coisas. E que são as coisas? As coisas são os atos que nós temos, os pensamentos que temos, as ações que temos, o que construímos, tanto imaginariamente como construímos materialmente. Então, a sucessão das coisas, nós estamos construindo. E cada um tem seu tempo. E muitas vezes esse tempo parece que está lento, outras vezes parece que está rápido. Em determinado momento está muito rápido, está passando um tempo muito rápido, quando estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo, simultânea, mas quando estamos fazendo uma coisa devagar, o tempo está demorando. É como baixar, fazer um download. Baixar um arquivo muito grande, mas se temos aí 100K de banda, vai demorar pra caramba, nós vamos ficar irritados. Mas se temos 1 GB e tem pacote, vai baixar rapidinho, beleza, dá para fazer outras coisas, então é isso. Mas nós que temos que saber o que? Avaliar, ter os equipamentos necessários para o que nós propomos a ter e a fazer e ao tempo. Então, cada um de nós temos que aproveitar o tempo. E o tempo para ter seu valor, porque ele é preciosíssimo. Então, a valorização do tempo é importantíssima nesse processo de conhecimento de si mesmo. E é nesse caminho, nesse trabalho, que a doutrina espírita nos ilustra, nos mostra a realidade. Uma realidade divina, mas que está toda ela dispersa no universo. E que a ciência vem a cada dia mostrando, comprovando, através das leis da gravidade, das leis físicas, tudo isso mostrando para nós que estamos nessa altura da evolução neste planeta Terra. Então nós temos muitas informações, muito conhecimento, muita coisa a aprender, mas também temos que ter, e temos que pôr em ação muita educação, para que esse aprendizado nos sirva, seja útil para nós, para o nosso entendimento e crescimento. Então nesse caminho, o aprendizado é necessário, mas aprendizado e a determinação? A determinação é importantíssima, porque muitas das vezes, para termos uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, a partir de um conhecimento, de uma reflexão de si mesmo, requer de nós determinação. E essa determinação, ela vai ter a força e a convicção à medida que nós dermos o real valor a esse conhecimento. Havemos a sua urgência, a sua gravidade, a sua necessidade na nossa vida, naquilo que buscamos. E o que estamos sempre buscando o quê? É felicidade, é a paz, o equilíbrio, o conforto, o bem-estar, a harmonia conosco e com as pessoas que nos rodeiam, as pessoas que nós amamos. Então, a determinação, ela tem que ser buscada sempre nesse entendimento, nesse princípio constante. Porque uma mudança de comportamento, de entendimento, de compreensão, requer de nós esforço, perseverança, entusiasmo. E o entusiasmo, ele é um ponto crucial, porque muitas vezes nós queremos fazer mudanças radicais muito rápido, e as coisas não são tão rápidas. E muitas mudanças genuínas não são tão rápidas, nem de um dia para a noite. Levam tempo, levam cada dia, cada momento, cada ação, cada pensamento, cada atitude, e é constante. E para isso o entusiasmo é fundamental. Nós temos a capacidade, não só criativa, mas a capacidade de discernimento e de humildade, de sabermos que a cada coisa é seu tempo. Vamos fazer passo a passo, vamos dar passo a passo para que esse conhecimento de si mesmo seja eficaz, que tenha a proporção ideal, a proporção legal, para que possa realmente a gente caminhar e cada passo estar se sentindo mais forte, mais compreendedor das leis que regem o universo, das leis que regem cada um de nós e do nosso pensamento. Como eu estou? Em que ponto eu estou da minha compreensão de mim mesmo? O quanto eu sei de mim? Porque à medida que nós conhecemos a nós mesmos, nós iremos saber da nossa força, do nosso entendimento. Assim como um jogador de xadrez, por exemplo, se ele for jogar contra um iniciante, um principiante, ele vai vencer fácil. Vai vencer fácil. Mas por que ele vai vencer fácil? Porque foi fácil para ele aquela jogada, aquela competição. Porque ele quis entender o jogo. E depois de entender o jogo, ele quis entender as regras desse jogo. E à medida que ele entende como é que é jogado isso, depois as regras, ele começa a dedicar a entender essas regras, aí a jogar com essas regras e aprimorar cada vez mais. E depois a tomar gosto por essa atividade. E assim fazendo, praticando, depois tornando uma coisa natural, cada jogada, cada visão, cada perspectiva. Ele se desdobra em cada jogada, quais são as seguintes jogadas do oponente, quais são as suas jogadas diante daquele posicionamento do outro.
E nós estamos procurando entender as regras. Nós estamos já entendendo algumas regras importantíssimas aqui da lei da criação do universo, a regra da relação com o próximo, a regra do desenvolvimento e aprimoramento do espírito em várias fases, em vários graus. Observamos também na regra que existe regra para cada etapa, cada fase de compreensão e entendimento de cada espírito. Entendemos também que na regra, que ela é clara, diz amar. O amor constrói. A regra diz também perdão, perdoar. 70 vezes 7, quantas vezes forem necessárias, é uma das regras. Então, vários entendimentos. Também outra regra interessante também é a pluralidade dos mundos habitados. Outra regra interessante, que muitas vezes nós focamos muito nesse mundo aqui, isso aqui está tudo perdido, isso vai acabar. Não vai acabar não, façamos a nossa parte. Se por acaso aqui acabar, fazendo a nossa parte, nós vamos para outro mundo. Mas não iremos para outro mundo porque esse mundo explodiu ou acabou, mas pelo nosso merecimento, pelo nosso desenvolvimento, do qual não se faz mais necessário habitarmos ou encarnarmos nesse orbe terrestre. Esse é um entendimento interessante também. Então, nós começamos a olhar, a focar nosso olhar não só para esse mundinho, para as coisas do mundo, terrenas, materiais, mas abrimos para outras dimensões. E isso nos ajuda ao conhecimento de si mesmo e observar o quanto de potencial nós temos e o quanto de determinação e entusiasmo devemos investir. Porque esse investimento é interessante por causa das expectativas que temos. Às vezes nossas expectativas ficam lá em cima. E quando a expectativa fica lá em cima, a gente sai para campo e as coisas começam a não dar certo, a gente fica frustrado, fica decepcionado, vem a autocrítica contra nós mesmos, não deu certo, ou então começa a culpar externamente algum fator externo. Mas por quê? A nossa expectativa foi construída numa base que ainda não estava tão firme, tão sólida. Foi feita em cima de uma base da qual não tínhamos ainda a competência de pôr a empenho. É por isso que o trabalho da reflexão, do entendimento e do conhecimento com a educação ajuda, reforça, cria uma base para que possamos medir a expectativa no grau certo. Mas também botarmos expectativas lá embaixo também não é interessante. Porque lá embaixo, o que vai nos fazer a avançar, a descobrir, a sair do limitado e avançar para o ilimitado, a crescer, a desenvolver? Ficamos em estagnação, ficamos parados, porque botamos a expectativa lá embaixo. E isso também não é interessante. Então, a compreensão, o entendimento faz necessário nesse momento para podermos avaliarmos desse nosso conhecimento a si mesmo, como devemos graduar para avançarmos, para desenvolvermos, para aplicarmos. Porque a caminhada é difícil, mas não é impossível. A caminhada é longa, mas ela só se começa quando começa a dar um passo. E as nossas expectativas têm que estar graduadas certinha para começar a dar esse passo, que é um passo interessante, porque a gente, com determinismo, com a determinação e com entusiasmo da necessidade, da urgência, do valor que tem cada caminhar e do conhecimento da evolução, de um progresso que existe aí, da evolução, nós vamos caminhar com mais segurança, com mais firmeza, mesmo que as dificuldades surjam, mas vamos paulatinamente caminhar em cima disso aí e desenvolver a nossa jornada evolutiva. Porque muitas das vezes, no processo de mudança, de transformação, nesse do conhecimento a si mesmo, nós observamos muitas coisas em nós que não nos gostamos, ou que achamos que, eu podia fazer mais e não consigo fazer mais, eu não consigo mudar. Assim como mudar de hábito, eu quero acordar às 6 horas da manhã, mas não consigo, acordo lá para as 10 horas. Mas por quê? Porque dorme depois de meia-noite. Um exemplo, fica no computador. Outro exemplo, fica perdendo tempo vendo alguma coisa e o sono dorme tarde. Aí como é que vai acordar cedo? Então requer o que? Uma mudança de comportamento. Começar a dormir mais cedo, deitar mais cedo para poder acordar naquele horário estipulado e começar a trabalhar essa mudança de rotina, de hábito. É difícil? É. Imaginemos agora hábitos que nós temos, coisas que pensamos sempre, atitudes que temos, muitas vezes em desequilíbrio ou numa situação aflitiva, nós temos um hábito, um costume de chegar como um rompante. É mais difícil, porque é instantâneo,
é muito rápido. Então observamos como a transformação ela é lenta, gradativa, mas requer esforço, requer compreensão. E se começarmos a mudar o horário de dormir, ótimo, mas temos que mudar outros fatores. Mas tudo começa de um ponto. E ele tem que ser o quê? Contínuo. Tudo é continuidade. Tudo que fazemos, mesmo que seja devagar, rápido ou muita pressa, tem que ter continuidade, tem que ter noção, a presença a presença de espírito para ver essa dimensão e o quanto estamos empenhando, o quanto estamos dando urgência e prioridade a isso, a esse movimento, que é o quê? Para nos fazer bem, para nos trazer paz. Se ainda a paz não existe, mas estamos trabalhando para ter essa paz, esse equilíbrio, que caminhamos nesse caminho, nesse processo de conhecer a si mesmo. Então as expectativas têm que ser bem elaboradas, bem trabalhadas, tem que ser bem pensada, avaliada com conhecimento, com entendimento, para que o progresso possa se fazer efeito, para que o progresso possa ser nosso, a cada dia, a cada instante, nessa jornada evolutiva que temos. E temos que graduar isso, temos que entender isso, para o nosso conhecimento de si mesmo. Temos que usar dessas ferramentas, temos que refletir sobre isso, para que a nossa avaliação, o nosso entendimento, possa cada vez mais ser compreensivo. E essa compreensão requer de nós o quê? Atitude. É a atitude que temos que ter, é a educação que temos que ter, uma educação mais com o conhecimento que temos, com o bom conhecimento que temos, para podermos cada vez mais olhar, não só a questão de olhar para o lado bom das coisas, porque as coisas difíceis, ruins estão aí, mas olhar e saber ter uma visão criativa e construtiva para superar essas demandas, essas situações, que faz parte do nosso crescimento. E nisso, mexe com várias situações que nós temos, que nós possuímos momentaneamente nesse processo de desenvolvimento, que é a raiva, que é o rancor, o ódio, tudo isso faz parte desse processo, mas isto não é natural. Isto não é natural. O que é natural é nós, a partir do momento de um estado de ignorância, de incompreensão, aprimorarmos. Assim como nascemos, encarnamos nesse planeta pequenininho, nós aprendemos pela educação que nossos pais nos passam, pela educação nas escolas, nós vamos crescendo, desenvolvendo, vamos sendo de um estado de ignorância e vamos nos alimentando de conhecimento e de experiência nas relações e vamos entendendo as coisas. De um estado natural, a princípio, mas depois evolui. Então, a raiva, o ódio não é um estado natural. O estado natural que conhecemos e que as religiões e que a doutrina espírita explica isso de uma maneira filosófica e científica, é o progresso, é o bem, é a justiça, é a harmonia. O universo todo é harmonioso. E quando alguma coisa sai dessa harmonia, acontece a reação. Que toda ação tem uma reação. Quando acontece uma reação que vem depois de encontro a nós chamamos de desastre, fatalidade, outras coisas, mas é um processo da harmonia. E que às vezes nós interferimos nessa harmonia de maneira desastrosa e que vem contra nós. É um processo natural da nossa ação impensada, nossa ação incoerente com a harmonia que existe no universo. Então observamos que o ódio, a raiva, a vingança não é algo natural e também não é algo perpétuo, porque o tempo, o que é o tempo? É a sucessão das coisas. E para que nós ficaremos valorizando, gastando, desperdiçando o nosso tempo com a raiva, com o ódio, a vingança, enquanto o nosso conhecimento, nosso aprendizado, sabemos que existe uma harmonia e um progresso, que toda ação tem uma reação e que existe uma justiça de Deus. Para todos nós, tem que sair desse estado, nós temos que sair, temos que se emancipar desse estado de pensamento, de que é assim mesmo, de vai ficar sempre assim. Não, vamos caminhar, vamos mudar, vamos nos transformar, porque o pior de tudo é continuar na estagnação, é gastar o tempo, um tempo tão precioso que nós temos, que é a vida, que é a existência, com sentimentos tão nocivos, que faz mal para nós que estamos encarnados, porque isso desaga em nosso organismo físico, desaga na nossa mente, assim como também os desencarnados, que também nesse estado de sentimento, nesse estado emotivo, fica também ainda mantendo, regerando esse sentimento, essa raiva. Não estamos nesse momento valorizando o tempo,
estamos perdendo, desperdiçando o tempo. E mais ainda, estamos atrancados, ancorados no sofrimento, numa dor. E quantas pessoas nos amam? Quantas pessoas tivemos contato e nos amaram, nos compreenderam, nos compreendem, nos ama, quer nosso bem? Nós viramos as costas quando estamos atrancados na raiva, na vingança, no ódio por alguém ou por alguma coisa. Estamos virando para aquelas pessoas que nos querem bem, aquelas pessoas que nos ajudaram quando nós caímos, aquelas pessoas, aqueles seres que nos ajudaram em situações difíceis. Estamos virando as costas e perdendo precioso tempo. E investimos nosso tempo precioso na vingança, na raiva, e nos consumindo, achando-nos que estamos fazendo, prejudicando o outro, nós estamos mais sendo prejudicados. Porque como um poço, um túnel, à medida que vamos prejudicando o outro, e ele vai descendo no túnel, vamos descendo num buraco, nós estamos acompanhando ele nessa descida. Automaticamente, estamos passando pela mesma situação, pela mesma escuridão. Escuridão de quê? De pensamento, de reflexão, de esperança, de determinação e de compreensão de uma dimensão da vida, da existência, muito maior do que essa, pequena, inferior, ainda ignorante na questão de revidar uma situação, um ato contrário. E cada vez mais estamos nos perdendo, estamos afundando e descendo nesse poço. E achando, muitas das vezes, que estamos numa boa, estamos na melhor, com esse sentimento estamos bem. Mas há um momento que tem que parar esse movimento. Tem que frear esse movimento e mudar, ter uma mudança de postura, de comportamento. E que é difícil, mas não é impossível. E esse impossível é por quê? Porque esse movimento é tão ruim, é tão desagregador e desvalorizador do ser, da inteligência, do princípio espiritual que ali está, do seu desenvolvimento, do desperdício de tempo, que é melhor retornar, é melhor entender, é melhor restaurar a um entendimento, a um caminho melhor, do que este de continuar ficando em cima desse sentimento, ficar ainda ancorado a esse sentimento, mesmo que seja esse sentimento retrucado por uma injustiça que sofreu. Mas maior injustiça que possamos sofrer, nós temos que ver que existe uma lei de Deus, e que se estamos passando determinada situação, que tenhamos a compreensão e o entendimento de que pode acontecer alguma coisa comigo neste momento, mas nós somos imortais, que nós podemos transformar nossos pensamentos, assim como transformamos nossas ideias. Em determinado momento temos uma perspectiva de uma situação assim, e no dia seguinte já olhamos aquela situação de uma maneira diferente e temos uma solução, uma resolução daquilo diferente do que aquilo naquele momento de aspiração, de nervosismo, de desequilíbrio. Assim, quando estamos ou quando nossos irmãos estão em situação de ódio, vingança nesse processo, tem que ter um esclarecimento, um entendimento, tem que parar, entender, refletir sobre a dinâmica da vida, sobre a importância de valorizar o tempo e não continuar a manter o rancor, o ódio, a raiva, que faz mal primeiro a quem está sentindo, a quem está gerando, e depois a quem está ao seu lado, quem está perto, afastando as pessoas ruins e as pessoas boas. As pessoas ruins, quer dizer, no estado temporal, porque ninguém é ruim para sempre, todos nós iremos desenvolver, e isso é outro fator interessante também. Nada é ter para sempre, principalmente esse sentimento que possa surgir, ou que possa estar acontecendo com nós, ou com alguém próximo de nós. E tem que ter essa retomada de atitude, essa retomada de direção, e entender que precisa restaurar, precisa retornar, mas retornar a um estado de compreensão e entendimento, e analisar através do estudo, através das experiências e através dessa atitude, o quanto de sofrimento está causando a si, está causando ao outro, ao qual está direcionando toda aquela situação, e o quanto de tempo está deixando de estar com as pessoas que amam, com as pessoas que admiram, com as pessoas que valorizam, ou com as pessoas que procuram mostrar a ele, não é assim que deva se comportar, não é assim que deva agir. Essas pessoas estão lhe mostrando o entendimento do caminho, estão sendo claras, falando com elas, e entender o que está acontecendo. Assim como o sábio diz, Santo Agostinho, muitas vezes as pessoas que nos querem mal nos mostram aquilo que devemos melhorar ou regular. Está fazendo
mal àquele que é nosso inimigo, mas também aquelas pessoas que amamos, mas que não falam com a gente para não tentar nos menindrar, ou falam porque tem um carinho, tem um amor, e pela sua humildade, compaixão, vão levando ali e não falam para nós algumas situações, alguns atos, alguns comportamentos que temos. Então é interessante observarmos como também podemos aprender a desenvolver também nessa outra perspectiva de ensinamento, o quanto podemos melhorar, o quanto podemos crescer. E esse crescimento nós sabemos, não é um crescimento do conhecimento para uma vida só. Nós não estamos aqui para conhecimento de uma vida só. Conhecer tudo sobre aeronáutica, conhecer tudo sobre paleontologia, conhecer tudo sobre medicina. Nós estamos aqui para conhecer tudo isso, mas mais também a vida. Conhecer as pessoas e principalmente conhecer a nós mesmos, que à medida que conhecemos a nós, a nossa potência aumenta, o nosso potencial aumenta, assim como um jogador, conhecendo o jogo, as regras do jogo, mais ele se capacita para ser um bom jogador e a aprender e a ensinar esse jogo ao próximo. Primeiro pela sua prática, pelo seu aprimoramento, pelo seu prazer, pelo seu gosto de jogar. E depois, para esse prazer, esse gosto de jogar, ensinar o próximo a jogar, a ter a melhor jogada, a entender a regra. E assim é o nosso entendimento, o nosso conhecimento. Todo esse ensinamento é para a gente trazer para dentro de nós. Todo ensinamento que temos aí da ciência é para trazer para dentro de nós. Refletir, comparar, analisar, medir. E começar a transformação em nós. E tendo a oportunidade, doar essa transformação, doar esse conhecimento em ação, em palavra, em escuta, para que possa esse conhecimento frutificar em todo o campo, para depois se tornar uma coisa comum, uma coisa natural, um fato, um acontecimento natural, não uma coisa espetacular. Ele é o bom, ele é o melhor, lá tem o melhor, naquele local todo mundo é bom, mas para lá todo mundo... Não, todo lugar. Mas se começa através do pensamento, da mudança de comportamento desse pensamento, com conhecimento, com educação, com determinação, entusiasmo e expectativa, sabendo graduar as nossas expectativas. Uma boa noite a todos, que possamos cada vez mais refletir e nos empenhar em trazer esses conhecimentos e outros conhecimentos que estão aí para dentro de nós, mas tendo filtro, sabendo medir, sabendo trabalhar isso para que possa vir como benefício para todos nós. Uma boa noite a todos. Muito bem. Reflexão não falta, não é? A gente vê que as coisas no fundo rodam e batem sempre em nós próprios. Porque nós sempre somos o problema da nossa vida. O problema da nossa vida não são os outros, somos sempre nós. A maneira de nós, inclusive, encararmos aquilo que acontece conosco, aquilo que nos chega e que às vezes nos atinge, poderia não atingir, não deveria atingir. Então, nós somos o elemento mais importante, o elemento principal da vida. Somos cada um de nós. Não adianta a gente querer se arvorar em salvar os outros, em orar pelos outros, em ajudar os outros, se a gente não consegue se ajudar, não consegue orar e resolver os próprios problemas. A gente equivocadamente, às vezes, vamos orar por eles. Nós temos que orar muito por nós mesmos, observarmos a nós próprios. Porque se nós não tivermos equilíbrio suficiente para orar por nós, para controlar a nós próprios, para educar a nós próprios, nós não vamos ter também para fazer isso pelos outros, né? Vamos entrar agora semana que vem, semana do Carnaval, é uma semana que as pessoas se assustam muito, meu Deus, vem aí uma carga de vibrações negativas. Bobagem, isso é coisa de igreja, bobagem. Porque carga de vibrações negativas nós temos diariamente. Desde Brasília, que é o planalto central dessas vibrações negativas, não é? Através da política que comanda tudo, até nos bastidores da limpeza urbana. Então nós estamos sempre submetidos a isso. Não é uma festa a mais ou uma festa a menos que vai ser a desgraça do planeta. Nós vamos ter que cair em orações para salvar os irmãozinhos. Nós não estamos salvando a nós mesmos. Que bobagem. Nós temos que nos esclarecer a respeito disso. Amanhã, fazer já a propaganda, amanhã 9 horas, eu e Valéria vamos estar fazendo o programa ao vivo na TV Focus, né? Terceira revelação. Então a primeira pergunta que já tem lá é aquela que todo ano tem, Valéria. Como é que o Espiritismo encara o Carnaval? O que o Espiritismo fala do Carnaval?
É proibido, espírita não vai ao carnaval, não participa. Espírita participa de tudo. Carnaval não é o problema somos nós. Tem muita gente em retiro espiritual, pensando que não presta, agindo até mesmo no que não presta, e tem muita gente no carnaval, alegre, contente, com coração puro. Não é a festa que danifica o homem, é o homem que danifica a festa. E nós, estando imune a isso, nós nos vigiando, qual é o problema? Você gosta do carnaval, gosta da brincadeira, vai, ué. Vai, você não vai beber, jogar, não vai fumar, não vai chutar os outros, não vai agredir ninguém. Por quê? Porque você não é disso. Então você, no carnaval ou numa procissão, você vai estar com o mesmo coração. É claro isso? Não é claro? O Espiritismo nos mostra isso. Nós temos que ser normais. Nós temos que ser normais. O Espiritismo combate e tem por finalidade eliminar a hipocrisia do nós somos santinhos, porque nós somos da igreja tal, do centro tal, ou nós somos de Jesus, coisíssima nenhuma. Nós temos que ser normais e agirmos com fraternidade, com respeito, com honestidade, com alegria, participar de tudo. Aí é que está a arte de se aprimorar e de se evoluir, é nós participarmos de tudo sem nos contaminarmos com nada. Ou nos contaminarmos sempre o mínimo possível, porque nós ainda não somos perfeitos. Então, a doutrina espírita, como nós vimos aqui, ela nos deixa muito à vontade e conscientes do que nós devemos fazer. Não é porque nós estamos dentro do centro, ou se nós estivéssemos dentro de uma igreja, que nós aí ali temos que ter bons pensamentos, temos que perdoar. Se alguém pisar no nosso pé, a gente desculpa na mesma hora. Não é porque nós estamos dentro da igreja, dentro do templo, nós vamos fazer isso. Nós temos que treinar fazer isso lá fora, em qualquer lugar que a gente esteja. Então o Espiritismo, a doutrina espírita, fundamentalmente combate a hipocrisia e nos solta, nos deixa normais, nos deixa livres. Nós temos que ser assim. Nós temos que ser sinceros, nós temos que ser dentro do templo, nós temos que ser dentro do centro espírita, dentro de qualquer igreja, aquilo que nós devemos ser lá fora, no meio do carnaval, no meio da procissão, os católicos, claro, ou no meio dos cultos evangélicos, nós temos que ser normais. Quando nós começarmos a ser assim, nós começamos então a nos encontrar e a progredir. Nós aí começamos a mudar nossos preconceitos e realmente a surtir efeito de nós para nós mesmos. E deixarmos essa bobagem, nós temos que ser assim ou assado, porque os outros estão nos olhando, porque os vizinhos estão vendo, o que fulano vai dizer, o que Beltrano pode achar. Não se preocupem com isso. Se preocupem com a própria consciência. O que eu vou achar? Consequentemente, você está se preocupando com o que Deus vai achar. Porque nós seremos sempre julgados pelas nossas consciências. Não vai ter ninguém lá fora para, isso aqui está errado, isso aqui está... Não, nós é que desencadeamos, é que ativamos o sensor da consciência para fazer o nosso julgamento. Isso eu posso dizer para vocês com tanta certeza que eu afirmo cientificamente que é assim, porque os pesquisadores da neurocirurgia, da neurociência, os pesquisadores da parapsicologia, da psiquiatria, da psicanálise, têm chegado a essas conclusões, que a nossa consciência é o fator desencadeador do julgamento dos nossos próprios atos. Elizabeth Kubler-Ross, naquele livro Vida Depois da Vida, ela analisou, o Raymond Moody, ele analisou isso com o aval da Elizabeth Kubler-Ross, a visão que nós temos da nossa consciência após a morte é uma visão panorâmica, como se fosse uma tela cinematográfica, onde reprisam todos os atos da nossa vida e onde quem está lá para nos julgar somos nós mesmos. Nós é quem nos envergonhamos em certos momentos, nós é quem nos enaltecemos em outros momentos, nós é quem desencadeamos o julgamento das nossas próprias ações. Por isso os Espíritos ensinam, somos nós quem pedimos as provas seguintes para corrigir aquilo que nós nos censuramos, avaliamos e sentimos que é ali que nós temos que mudar. Então é por isso que nós pedimos o tipo de prova que nós vamos querer, que nós vamos desempenhar,
Não é Deus que estabelece, você vai passar por isso, você por isso, não. Nem o Espírito Superior, você vai isso, não. Somos nós quem desencadeamos. Lembra a história do sapo? Quando ele viu que ia ser jogado lá de cima, ou na fogueira, ou dentro d'água, ele falou, pelo amor de Deus, não me joguem dentro d'água, me joguem na fogueira. Que ele sabia que os inimigos iam jogá-lo aonde? Na água. Então jogaram na água. E ele falou, isso que eu queria. Quando ele caiu na água, ele foi embora e fugiu. Porque quem faz o julgamento do que é bom ou mal é o próprio indivíduo, não é os outros. Os outros julgam errado. Os outros julgam errado. Vão dar uma tortura para você, mas não sabe qual. Não sabe qual. Às vezes uma coisa que é horrível para você é excelente para mim. Tem muita gente que se alguém pusesse em cima de um cavalo e mandasse andar 100 quilômetros, ia ser uma tortura. Para mim ia ser uma alegria, o paraíso, porque eu adoro andar a cavalo. Tem outros que já não suportam, andar de patins, mas tem outros que adoram andar de patins. Tem uns que gostam disso, outros gostam daquilo. Então ninguém pode dar o castigo para o outro. Porque todos nós somos diferentes. Então é perfeito, é matemático. Quem julga somos nós próprios. Claro que aí, de acordo com os conhecimentos que nós vamos adquirindo, nós vamos julgando cada vez melhor. E nós vamos sendo cada vez mais exigentes conosco mesmo. Então, esse aprimoramento do conhecimento vai realmente nos transformando e nos dando uma avaliação melhor, uma avaliação mais precisa do que nós realmente devemos fazer para evoluirmos e sermos felizes como espíritos imortais. E não termos a alegria passageira de estarmos ocupando um determinado lugar no mundo, onde aqui no mundo nós estamos tendo fama, dinheiro e poder. Mas uma vez passado essa oportunidade no mundo, nós vamos estar despidos, nós vamos estar carentes, nós vamos estar paupérrimos e vamos ser infelizes por isso. Então olha a arte do conhecer a si próprio e do trabalhar a si próprio. Mas nós temos que nos desamarrar dos preconceitos que nos enfiaram na cabeça, que a gente tem que ser isso porque todo mundo é isso ou aprova isso. Não é assim. Não é assim. Eu lembro quando eu era criança, isso não vai nem tanto tempo assim atrás, não é? Poucos anos atrás, quando eu era criança, os menininhos e as menininhas, os patricinhos e as patricinhas, os mauricinhos, eles tinham que andar de meia 3/4, sapato de biquinho quadrado, sem um arranhãozinho. Então, quando a gente ia à festa, ia à primeira comunhão, ia à missa, era aquela roupa da missa, já ouviram falar? Pois é, aquele é o padrão, que disseram que tem que ser assim. Disseram que tem que ser assim. E você nasce ouvindo que tem que ser assim, e às vezes você vai morrer achando que tem que ser assim, e você deixou a vida inteira de fazer o que você achou que devia ser. Que sapato de bico quadrado, o quê? Sapato de bico redondo, de bico fino, ou então sandália de dedo, ou então descalço. Nós temos que ser livres para pensar e agir. E observem como o engessamento é tão grande. Quando surgiu sandália de dedo, o homem usava sandália de dedo? Não, homem que é homem não usava sandália de dedo. Eu lembro quantos pais espancavam os filhos, porque o filho botava uma sandália de dedo ou queria andar de sandália de dedo. Então, principalmente o pessoal das padarias, os portugueses, espancavam os filhotes, porque botavam sandália de dedo. Hoje, sandália de dedo, quem não usa? Brinco, lembra quando brinco? O rapaz começou a botar brinco, meu Deus, isso aí não é homem, isso não é para homem. Passou tudo, hoje bota brinco, bota argola no nariz, bota uma opção de prego no umbigo. E qual é o problema? Hoje todo mundo está tatuado, por quê? Sempre quis tatuar, mas não podia. Deus me livre, tatuar era coisa de pirata. Coisa de pirata. Hoje pode. Tatuar qual? Tatuou. Estou escrevendo um nome aqui. Não escreva o nome de namorado nem namorada, eu recomendo. Não é? Porque depois tem que fazer o mapa do Brasil em cima de onde escrever o nome. Não é? Não façam isso. Mas vejam, qual é o problema? Qual é o problema? Uma tatuagem faz um homem de bem, faz de um homem de bem um marginal? Um mau caráter? Não. Como a ausência da tatuagem não faz o homem de bem. O homem não é o que está por fora, é o que está por dentro. Nós não somos o que está por fora. Não somos a alegoria corpórea, externa. Nós somos a essência, o espírito, a alma. E podemos errar ou não podemos? Claro que podemos. Podemos errar. Podemos cometer o que quisermos. Mas qual é a regra? Inferno?
Não. Correção para aprimoramento e perfeição mais tarde, uai. Isso não é bonito? Analisem bem. Qual é a outra doutrina que ensina, assim, essa jornada humana, essa jornada que nós temos na Terra? Qual é a outra doutrina que ensina com mais convencimento do que essa? Sim, porque tudo isso que eu estou falando está submetido e enquadrado no padrão central, que é a perfeição, a justiça e a bondade de Deus. Isso tudo está sob as regras e sob a ótica de um Deus. Suprema perfeição, supremo amor, suprema bondade e suprema justiça. Deus nunca vai nos julgar pelas aparências, nunca vai nos julgar pela cultura, mas sim pelo sentimento, pela nossa ação, pelo nosso ser. Isso não é legal? É legal. Eu gosto de ver contestações contrárias à doutrina espírita. Eu gosto e eu vejo muitas, eu até recebo muitas por causa do nosso programa de televisão, de ver, vocês não imaginam, está sempre chegando bombardeio. Os pentecostais, protestantes, evangélicos de um modo geral, a maioria já desistiu porque viu que não dá mais, não tem como contestar, só que se for com fundamentação no livro. Mas nós não temos fundamentação no livro, nós temos fundamentação na verdade, na regra de Deus. Que se está no livro, ok, ok. Se não está no livro, a gente joga o livro fora e fica com a verdade. Ela é dinâmica, nós vamos cada vez mais entendendo melhor. Então, vejam essas contestações que existem em relação ao espiritismo. Eu recebi uma agora esses dias dizendo que, olha, vocês são reencarnacionistas, mas olha que absurdo, tem na Inglaterra um fulano de tal lá, disse tal, que ele está pregando, está dizendo que ele foi a reencarnação de um cavalo, que ele reencarnou num cavalo. Falei, oh, que coisa bonita, um cavalo. E vai ver que, e depende se é um cavalo de raça, um pangaré. Não, cara, um puro sangue inglês. Foi na Inglaterra, deve ser um puro, Ivan, deve ser um puro sangue inglês. O cara foi reencarnado. Falou, oh, seu bobo. Nunca o espiritismo justamente diz que a reencarnação não se dá para trás, ela só se dá para frente. O espírito, uma vez humanizado, com consciência própria e com livre-arbítrio, podendo agir da forma que bem entender, uma vez nessa situação, o espírito está humanizado. E humanizado, ele só reencarna no planeta Terra, na espécie humana, no animal humano. Ele não vai reencarnar num besouro, numa lagartixa, num lagarto, num crocodilo. Não. Essa é uma concepção de reencarnação que muitas doutrinas aí para trás, e ainda hoje existentes, elas concebem. Os hinduístas, por exemplo, concebem a reencarnação do ser humano, do espírito humanizado, em animais. Tanto que fazem rituais, fazem cultos a determinados animais, porque admitem que seus entes queridos, seus antepassados, ali estejam reencarnados. Mas o espiritismo, a doutrina espírita, veio justamente esclarecer esse equívoco. A reencarnação é uma realidade, mas ela não ocorre para trás. Nada involui, só evolui ou estaciona. Então, a reencarnação do espírito humanizado só se dá no planeta Terra, na espécie humana. As pessoas contestam, às vezes, sem ter a menor noção do que estão falando, ou ouviram falar e são contra. Mas eu posso garantir para vocês que a doutrina espírita vale a pena ser conhecida, vale a pena ser analisada, porque ela nos dá muita força para enfrentar a vida. Ela não nos deixa perdendo tempo aí, achando, meu Deus, por que eu não sou rico? Meu Deus, por que eu não sou bonito? Meu Deus, por que eu não sou mais alto, mais forte? Ela tira essas bobagens todas e dá lucidez para você como espírito partir. Vai na vida, pega a vida e vai no galope, na direção de dias melhores, de realizações por dentro, como espírito, como alma, que vão agregar a você e vão embora. Resolva o problema na vida. Nós não vamos responder pelos outros, nós vamos responder sempre por nós próprios. Então vale a pena. Vejam aí a nossa palestra de hoje, esses comentários que nós estamos fazendo, analisem, se interessem por isso, porque realmente vale a pena.
Não adianta a gente esperar, por exemplo, para um momento do desespero, a gente querer ir a um centro, a um lugar para resolver o problema. Aí não dá. Porque todos os problemas, normalmente, eles são frutos de uma série de agregações que nós viemos fazendo na vida até ele dar naquele problema grave que deu. Para desmanchar isso, para consertar isso, você não conserta num estalar de dedo. Não conserta num estalo de dedo. Eu vi até um orador falando, não é nem espírita, mas um espiritualista, ele disse o seguinte: a obsessão, o transtorno, ele não te pega de repente. Ele já vem te pegando há 10 anos, 20 anos às vezes. É o seu ser que vem se formando de uma forma que vai dar mau resultado, com certeza. Vai dar. Quando der o mau resultado, aquilo é o produto de toda essa existência. Então ele disse assim: você não está na padaria comprando um pão, aí de repente a obsessão vem e tchum, te pega de repente. Não é. Ele virou para trás assim e o pin te pegar. E você dali para frente ficou perturbado. Não. Você já vem se perturbando. Já são as pequenas coisitas que você vem somando. Chega um ponto que começa a ficar muito pesado. E aí você já começa a não aguentar mais. Para desfazer disso, aí tem um certo tempo, tem um trabalho. Você tem que fazer um trabalho de descontaminação espiritual, que aí demora um pouquinho mais. Então, a nossa frequência, o nosso estudo, o nosso interesse em relação a isso é muito importante, porque nos fortalece contra problemas, nos dá forças para vencê-los quando eles aparecerem. Então, isso é muito importante. Prestem bastante atenção nisso.